valor de uma aula não está no tempo que ela dura, mas na intensidade com que ela acontece. Por isso, existem aulas inesquecíveis, resultados inexplicáveis e alunos incomparáveis. CPAD 75 anos, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições bíblicas. Adultos. Lição 3. A infância de Jesus. Meus amados, estamos de volta para continuar nossa série de estudos, o nosso comentário das lições bíblicas da Escola Dominical da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD. Nós vamos hoje estudar a lição de número 3, a infância de Jesus. Mais uma vez, nós chamamos a atenção para o objetivo geral dessa lição, que é apresentar Cristo segundo o Evangelho de Lucas. Cada evangelista tem seu estilo literário, e Deus respeita isso. Então, Lucas, ele tem um estilo diferente, e ele apresenta detalhes que os outros evangelhos não trazem. Os objetivos específicos que são extraídos da nossa lição, dos tópicos dessa lição, nós temos aí 4 objetivos que você que é professor, que é superintendente, deve ter muita atenção a esses objetivos, porque eles vão nortear a sua aula. Eles vão dar um norte, vão dar uma direção e vai lhe ajudar a formar a estrutura da sua aula. Então nós temos aí o primeiro dele é que Jesus cresceu fisicamente. Então a infância de Jesus, conforme diz a teologia cristã, ele era 100% homem e 100% Deus. Isso é um conceito básico da teologia cristã, da doutrina cristã. Então Jesus, como homem, como homem, como criança, ele tem uma infância como uma pessoa normal, como ele vivia na Galileia e Nazaré, até os 30 anos, no anonimato, até começar o seu ministério público. E quando recebe a infusão do Espírito no batismo nas águas, e aí ele diz que o Espírito do Senhor, cumprindo a profecia de Isaías, estava sobre ele. Então é importante a gente tratar disso, porque a gente chama atenção para esse detalhe. Porque há uma ideia que fazia de Jesus apenas um ser divino e não tinha esse lado humano. As primeiras seitas que são antagônicas ao cristianismo, como o próprio docetismo, como o gnosticismo, eles negam esse lado humano de Jesus. E a própria literatura apócrifa vai mostrar só esse lado, como se fosse esse lado místico, esse lado sobrenatural. Você vai encontrar nos evangelhos da infância, evangelho árabe da infância, Evangelho da Infância do Salvador, literatura apócrifa, que vai mostrar um Jesus menino, mas um Jesus que, por exemplo, diz que ele chegou numa casa, aí perguntou o que tinha dentro daquela casa, e na casa tinha várias pessoas brincando, lá dentro da casa, crianças, e ele perguntou o que tem dentro dessa casa, e uma pessoa mal-humorada disse: tem caprinos, tem bodes dentro dessa casa. Eles pôs caprino e bode serão, e as pessoas se transformaram em bode e caprino. Você não vai encontrar esse tipo de relato na literatura inspirada, porque ela não tem a ideia de mostrar um Jesus que não seja humano. Ela vai mostrar um Jesus humano, que tem uma infância normal, que era consciente sim da sua missão, conforme nós vamos ver, ele com 12 anos, Lucas vai mostrar ele consciente da sua missão.
Mas Jesus, que era homem, que foi criança, que teve infância, que foi educado conforme no sistema educacional daqueles dias. No livro a gente chama atenção para esse detalhe, aqui no capítulo 3 também, que nós aprofundamos, que você deve consultar, né? O livro para você ver esses detalhes. Mas aqui no tópico 1 nós falamos que Jesus cresceu fisicamente, aí nós falamos da dimensão corpórea de Jesus. Jesus se cansou, você vê que ele chega até a dormir lá na popa do navio, sono, vamos dizer, um sono pesado. Isso fala do lado humano de Jesus, do corpo de Jesus, que ele sabia cuidar do seu corpo descansando. Não somos máquinas e nem devemos desprezar a nossa dimensão corpórea, o nosso corpo, nossa parte somática, porque ela é importante. Então Deus foi que fez o corpo, e o corpo ele tem o seu lado sagrado. Paulo chega a dizer que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então chama atenção para isso na sua aula, mostrando qual é o verdadeiro lugar que o corpo tem, conforme a Bíblia apresenta Jesus como criança que cresceu, se desenvolveu nessa dimensão física que é importante. Não supervalorizando o corpo como fazia a cultura grega, por exemplo, né? Nem também desprezando a matéria como fazia o gnosticismo, mas mostrando qual é o verdadeiro valor que o nosso corpo tem dentro, né, da economia de Deus. E aí a gente fala do cuidado com o corpo. Eu chamo a atenção aí para a palavra grega anapao, traduzida como repousar, que é parar todo o movimento a fim de que se recupere as energias. Então o corpo precisa descansar. Nós tratamos disso em literaturas anteriores, mas aqui a gente chama atenção para esse fato. O segundo tópico é interessante, você professor, educador, superintendente, mostrar que Jesus cresce fisicamente, mas não apenas isso, ele cresce socialmente. A sociologia diz que o ser humano é um ser gregário, vive em grupo, precisa do outro, não é uma ilha nem um ser isolado. E, infelizmente, a cultura pós-moderna na qual nós vivemos, ela colocou as pessoas como ilhas isoladas, que não se constrói mais redes de relacionamentos. Nós vamos ver Jesus se relacionando com as pessoas, convivendo com as pessoas, interagindo com as pessoas. Bauman diz num dos seus livros, a transformação das pessoas em mercadoria e também no capitalismo parasitário, que nós temos dois modelos sociais hoje, um offline e um online. O online é esses relacionamentos virtuais, que as pessoas se relacionam, suas amizades facebookianas, mas não há interação. Uma amizade se constrói, se adquire centenas de amigos, mas se perde também simplesmente por uma curtida ou por um comentário inadequado. Não há relacionamento construído. E Bauman chama atenção para o relacionamento offline, o corpo a corpo, onde pessoas conhecem pessoas. Não é o pregador lá do vídeo, lá da internet, que está longe, está bem polido, está bem trabalhado ou maquiado, mas é o pregador, o pastor que você conhece, que convive com ele no contexto da igreja local. Isso é importante você frisar, chamar a atenção. Essa dimensão social do Evangelho de Lucas, ela é bem interessante. Mas Jesus, a gente fala da família, Jesus e sua família. Jesus vivia numa família como era o padrão das famílias daqueles dias, família hebraica, e ali ele viveu submisso, respeitando os papéis sociais, que isso é importante, obediente a pai e mãe,
e sendo criado, né, dentro do temor do Senhor. Isso é importante. E dentro desse crescimento, Jesus ele tem um contato com a cultura local. Não tem como nós não estarmos inseridos dentro de uma cultura. Só que Jesus nunca vai, de forma alguma, se dobrar aquilo que era distorção que a cultura passava ou erros espirituais que eram praticados naquela cultura. Ele não se dobra. Então ele conviveu com a sua cultura local. Você vê que os próprios discípulos apóstolos, sotaques. Mas tu também, disseram para Pedro, tu é galileu também, teu modo de falar te denuncia. Porque a Galileia, ela era muito multicultural, porque era confluência de várias rotas de caravanas, e isso trazia até uma diferença da Judéia para a Galileia, quando chamava Galileia dos gentios. Jesus era da Galileia dos gentios. Então, essa cultura, ele vai até confrontá-la também. E a gente precisa chamar a atenção disso. Mas avançando mais, Jesus cresceu psicologicamente. A gente fala da dimensão psicológica de Jesus. A Bíblia diz aí no Evangelho, ele cresceu em sabedoria, cresceu em conhecimento. Isso é importante a gente destacar numa aula. Cuidar da alma, cuidar da mente. O ser humano é um ser integral. Não é como a doutrina ou o ensino cartesiano, a partir de Descartes, com o discurso do método, vai introduzir vai separar o homem, a mente, a gente chama dualismo psicofísico, que divide, coloca a matéria para um lado, a mente para outro. Não, o ser humano é um ser integral e precisa cuidar da mente como cuida do corpo, como cuida da alma. É importante chamar a atenção para essa dimensão psicológica das emoções. Jesus sabia tratar com as emoções, Jesus sabia controlar as emoções e deixou para nós o exemplo. O quarto item, ou o quarto tópico que você vai discorrer, a gente já está encerrando, é que ele cresceu também espiritualmente. Jesus cresce na graça e fortalece-se no Espírito. Isso, a gente coloca aí a palavra grega graça, e Pedro chama a atenção para esse crescimento, o crescimento na graça, e o conhecimento bíblico, teológico, isso faz parte da nossa formação também. Então, queridos e amados, alunos, professores, mais uma vez essa lição, eu acredito que ela serve de base para você trazer uma aula excelente para a sua turma, para aqueles que estão interagindo com você, aqueles que estão aprendendo, crescendo também. Então, que o Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça que você cresça mais ainda na graça e no conhecimento dele. É o meu desejo, em nome de Jesus. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. Uma história bem